Sr. Almirante Vidal Abreu, Sr. Almirante Roque Martins, estimados académicos, meus senhores, caros camaradas e amigos, entendi que seria útil e proveitoso ao espírito académico e científico desta Academia dar-vos a conhecer um recente evento ocorrido no mundo e entre nós. Durante escavações recentes dos Estados Unidos, os arqueólogos descobriram a 100 metros de profundidade vestígios de fios de cobre que datavam do ano 1000. Os americanos concluíram que os seus antepassados já dispunham de uma rede telefónica desde aquela época. Entretanto, os espanhóis, que não gostam de ficar atrás nestas coisas, escavaram também o seu subsolo, encontrando restos de fibras ópticas a 200 metros de profundidade. Após minuciosas análises, concluíram que elas tinham cerca de 2000 anos de idade, divulgando triunfantes que os seus antepassados já dispunham de uma rede digital à base de fibra óptica quando Jesus nasceu. Uma semana depois, na Vidigueira, na rádio local, foi publicada a seguinte notícia. Após inúmeras escavações arqueológicas no subsolo da Vidigueira, Vila de Frades, Alcaria da Serra, Selmes, Marmelar e Pedrógão do Alentejo, até uma profundidade de 500 metros, os cientistas alentejanos não encontraram absolutamente nada. Assim se conclui que os antigos habitantes daquela região alentejana já dispunham há 5000 anos de uma rede de comunicações sem fios, vulgarmente conhecida hoje em dia pela designação do wireless. Bom, nada disto, porém, tem algo a ver com o que tenho para vos dizer hoje. Era só para os ver mexer um pouco nas cadeiras. De facto, o furco da minha charla de hoje é a dissuasão. E gostava de lembrar à digníssima assistência que até hoje, e corrigir-me-ão se estiver errado, não se conseguiu inventar nada que evitasse a guerra para além da dissuasão. Não é a melhor forma, não é a garantia que a evite, mas é a única maneira de a deter. A Segunda Guerra Mundial terminou na Europa com a rendição das forças armadas alemãs que estavam debaixo do controle do governo alemão, do almirante Dönitz, em 8 de maio de 1945. E no Oriente, com a assinatura da rendição do Japão a bordo do Kurosawa Missouri, em 2 de setembro do mesmo ano. Quando as armas se calaram, a maior parte dos países europeus, incluindo a parte europeia de então o RSS e Japão, estavam destruídos. Muitos outros países também do Extremo Oriente tinham sofrido perdas imensas. Os Estados Unidos emergiram então como grande potência, dado o seu desenvolvimento económico, financeiro e social ter sido enorme e exponenciado pela guerra, o seu território estar incólume e os seus meios militares serem os mais poderosos. Mal a paz se firmou, apesar de até hoje nunca ter sido assinado formalmente nenhum tratado de paz com o Reich alemão, entidade que representava a Alemanha à data do fim da guerra, os países aliados começaram a reduzir drasticamente os seus exércitos e enviaram as tropas para casa. Todos, menos os soviéticos. De facto, Stalin ainda há bocado funcionava. Deem aqui apoio ao Sr. Coronel, se faz favor. Tá? Pois não funciona, não. Assim talvez já funcione. Isto, ao contrário, não. Já está. Estava ao contrário. De facto, Stalin, o todo-poderoso presidente do Partido Comunista da União Soviética, que dominava o Estado da antiga Rússia, não só não reduziu os seus exércitos para números consentâneos com uma situação de paz, como os manteve em todos os países que tinham ocupado na sua marcha para Berlim, de forma a garantir que os respectivos partidos comunistas existentes, ou criados do nada, tomassem o poder. Assim aconteceu na Hungria, Roménia, Bulgária, Checoslováquia e Polónia. Todos os territórios alemães, para lá da linha Oder-Neisse, foram divididos e integrados na Polónia e o RSS, isto ainda há de dar que falar um dia destes no futuro, que também anexou a Estónia, a Lituânia e a Letónia. Até à queda do Muro de Berlim em 1989,
todos estes países tiveram apenas uma soberania limitada. A URSS apenas não ocupou os diferentes países dos Balcãs, que o presidente Tito transformou na Jugoslávia, não só porque não tinha fronteira com eles, e Tito tinha garantido um regime comunista para a área, apesar de não completamente ortodoxo. E, claro, por ter 1 milhão de homens em armas que resistiriam a qualquer ataque soviético. A URSS falhou o domínio da Grécia por ter perdido a guerra civil que fomentou e apoiou através do Partido Comunista Grego entre 46 e 49 e abandonou a ocupação da Áustria, garantindo, porém, um estatuto de neutralidade para este país em 1955. Não se conhecem ainda as verdadeiras razões por que tal sucedeu. A Alemanha foi ocupada militarmente pelos Estados Unidos, Grã-Bretanha e URSS, que se juntou à França. A ocupação semelhante ocorreu em Berlim. O controle político sobre o território alemão era garantido pelo Conselho de Controlo dos Aliados. Por razões várias, que não vamos analisar, não houve acordo relativamente ao futuro da Alemanha, pelo que em 1949 foi criada a República Federal Alemã na zona ocupada pelos americanos, ingleses e franceses, e a República Democrática Alemã na zona da ocupação soviética. Berlim manteve-se como estava, apesar da crise ocorrida em 61, em que a cidade esteve cercada pelas forças soviéticas e alemãs orientais, tendo sido abastecida pelo ar por americanos, franceses e ingleses entre 4 de junho e 9 de novembro desse ano, e que levou à construção do muro mais célebre do mundo. Toda esta situação veio a dar origem à chamada Guerra Fria, que veio a durar até 1989, mais concretamente até a assinatura em Moscovo do Tratado 2+4, em 12 de setembro de 90, e ao estabelecimento da Cortina de Ferro, na feliz expressão de Churchill, que dividiu a Europa Ocidental de regime maioritariamente capitalista e liberal democrático e a Europa Oriental dominada pelo comunismo. Tal status quo resultou na criação da Organização do Tratado do Atlântico Norte, NATO no seu acrónimo em inglês e OTAN em francês, em 4 de abril de 49 e ao Pacto de Varsóvia em 14 de maio de 1955. Pode-se ainda considerar a Guerra Civil na China, ganha pelo Partido Comunista Chinês, liderado por Mao Tse-tung, entre março de 46 e maio de 50, e a Guerra da Coreia, entre 25 de junho de 50 e 27 de julho de 53, como diretamente relacionados com o fim do Segundo Conflito Mundial e o estabelecimento da Guerra Fria. No fundo, temos aqui uma segunda cortina de ferro. No fim da Segunda Guerra Mundial ocorreu um facto que iria para sempre mudar a vida no planeta, a estratégia e o emprego das forças militares. Estamos a referir-nos ao aparecimento da arma atómica, que foi desenvolvida secretamente pelos alemães e americanos durante o conflito, cabendo aos americanos a primazia de a tornarem operacional, tendo efetuado o primeiro teste em 16 de julho de 1945. Já no fim da guerra, esta arma foi usada operacionalmente para quebrar de vez a vontade de resistência japonesa sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki, respectivamente em 6 de agosto de 45, 6 e 9 de agosto de 45, e também para colocar os russos em sentido, direi eu. O incrível poder destruidor desta nova arma ficou bem à vista de todos, gerando-se um temor generalizado, havendo ainda uma grande ignorância sobre os efeitos das radiações e do espaço temporal e físico em que se fariam sentir. Entende-se por bomba nuclear ou atómica um dispositivo explosivo, cujo poder destruidor resulta de reações nucleares, tanto de fissão como de fusão, com uma combinação de fissão e fusão. Qualquer das reações liberta enorme quantidade de energia a partir de pequenas quantidades de matéria. Só para se ter uma ideia, o primeiro teste de uma bomba de hidrogênio libertou uma quantidade de energia equivalente a 20 mil toneladas de TNT. Esta energia é basicamente obtida pela desintegração dos núcleos atómicos, que são mais pesados, do urânio ou do plutónio em elementos mais leves depois de bombardeados por neutrões. Ao bombardear-se um núcleo, produzem-se mais neutrões que, por sua vez, bombardeiam outros núcleos, gerando-se uma reação em cadeia. O isótopo mais utilizado para sofrer fissão nuclear é o urânio 235, o qual, ao capturar um neutrão, se transforma em o U-236. A energia libertada na explosão segue a famosa equação de Einstein
é igual a mc ao quadrado, onde E é a energia libertada, m é a massa da bomba que explode e c é a velocidade da luz. A URSS não perdeu tempo e conseguiu desenvolver a sua própria arma em 1949, quando detonou a sua primeira bomba em 29 de janeiro desse ano. A consequência do atraso apontado foi que os exércitos alinharam-se frente a frente, sobretudo na Europa, na tal cortina de ferro, e a estratégia passou a ser indireta, usando-se todos os tipos de coação, mas evitando-se até hoje o confronto direto entre as duas superpotências, a que se deve juntar a China, que entretanto também entrou para o clube nuclear ao detonar a sua primeira bomba em 16 de outubro de 1964, dado o grau de destruição que tal podia implicar. Sem embargo de continuar a haver dezenas e dezenas de conflitos e guerras, um pouco por todo o mundo, em que os Estados Unidos e a URSS e os respectivos aliados se confrontavam através de terceiros países. Foi o caso que aconteceu connosco entre 54 e 75. Desde 1945 até meados dos anos 90, estima-se que tenha havido cerca de 125 milhões de mortos em 149 guerras em todo o mundo. Aparentemente, o único conflito em que ambos os países tiveram quase a entrar em guerra aberta foi na crise dos mísseis de Cuba, entre 16 e 28 de outubro de 62. Resolvido in extremis, com cedências de parte a parte. Ora, com a estratégia e a geopolítica seriamente condicionadas pela existência de armas nucleares, cuja evolução tecnológica e capacidade destruidora nunca mais parou de aumentar, foi necessário desenvolver uma estratégia específica para o desenvolvimento, instalação, uso e controle dessas mesmas armas nucleares. E assim nasceu a MAD, Destruição Mútua Assegurada. Isto é um acrónimo, por acaso feliz, que em inglês quer dizer loucura ou maluco, o que se aplica, de facto, ao que estamos a tratar. A MED acaba por ser a estratégia da dissuasão levada ao seu último extremo. De facto, a doutrina é baseada no pressuposto de que um ataque maciço com armas nucleares levaria à destruição do inimigo, mas que este conseguiria retaliar, causando igualmente a destruição do atacante. Durante cerca de 70 anos, o mundo assistiu simultaneamente à escalada na multiplicação e sofisticação de armas e vetores de lançamento e à negociação de tratados que regulassem, limitassem ou interditassem o seu uso e número. Nos primeiros tempos da Guerra Fria, tanto os Estados Unidos como a URSS não tinham meios para se atacar mutuamente com armamento nuclear. Apenas com o desenvolvimento da aviação, passaram a dispor de um vetor para penetrar no território do potencial inimigo. As primeiras aeronaves com esta capacidade foram o Boeing 336 e o Tupolev 95. E a primeira estratégia dos Estados Unidos, proclamada pelo secretário de Estado do presidente Dwight Eisenhower, John Foster Dulles, foi a de um maciço ataque contra a URSS, caso esta invadisse a Europa Ocidental, independentemente do armamento utilizado. A partir daqui foi sendo desenvolvida a tríade de armamento e lançadores relativamente ao uso da arma atómica. Os aviões bombardeiros, de longo alcance, que poderiam ser posicionados no ar ou em locais a salvo de ataques. Os mísseis balísticos, de longo alcance, baseados em silos blindados. E mísseis balísticos lançados a partir de submarinos. Desenvolveram-se ainda, sobretudo a partir dos anos 80, mísseis táticos de curto e médio alcance, alguns dos quais montados em plataformas móveis. Por altura da crise dos mísseis de Cuba, e já agora da Turquia, foi por causa disso que a coisa começou, em 1962, que foi a época em que até hoje estivemos mais perto de uma guerra nuclear, já os Estados Unidos e a URSS tinham capacidade de lançar mísseis a partir de submarinos. Esta tríade garantia finalmente a MED, já que seria impossível, num primeiro e único ataque, destruir todo o potencial do inimigo e garantia a este retaliar, o que, por sua vez, levaria à destruição do oponente. A detonação destas armas não afetaria, porém, apenas o território desses dois países, já que a ação destas armas, além de causar destruição através do sopro, ondas de choque e calor,
a uma escala até então inaudita, para além do pulso eletromagnético, poluiria o ar, a água, a terra, os animais e plantas, enfim, tudo, com partículas radioativas, cuja devastação nos humanos seria terrível. Afetaria a meteorologia e seria prolongada no tempo e variada no espaço, não havendo maneira de saber a sua verdadeira extensão e consequências do seu impacto. A escalada, todavia, não parou. A USAF criou o Comando Aéreo Estratégico em 1955 e chegou a ter 1/3 dos seus aviões em alerta, prontos a descolar em 15 minutos e aptos a atacarem alvos pré-designados dentro da URSS. O presidente Kennedy alocou fundos para se aumentar esta prontidão para metade dos aviões em alerta. Estão a imaginar a loucura que isto de facto foi? As capacidades dos aviões não pararam de aumentar e a sua autonomia foi aumentada através do reabastecimento no ar. Durante períodos de maior tensão, havia aviões no ar permanentemente, de modo a garantir uma retaliação mais rápida. No princípio dos anos 60, o secretário de Estado, McNamara, proclamou a doutrina MED. Porém, esta doutrina previa o perigo real de um dos contendores tentar a aniquilação do outro com um ataque de surpresa devastador e conseguir ganhar uma guerra desta magnitude. Deste modo, um ataque de retaliação só seria possível caso a nação atacada dispusesse de meios eficazes capazes de o lançar, ou seja, que tivesse a capacidade de sobreviver ao ataque inicial. Tentou-se responder à questão através de aviões em alerta do ar, como já se disse, mas tal decisão era muito dispendiosa e não havia garantias de que as defesas aéreas soviéticas não conseguiriam abater os aviões antes de eles realizarem o ataque. Deste modo, passou a dar-se prioridade aos mísseis balísticos intercontinentais, ICBM, relativamente aos bombardeiros. Mas foi apenas com a capacidade de lançar estes mísseis a partir de um submarino que esta capacidade de sobrevivência foi obtida. E para realizar também um ataque retaliatório ficou garantida, já que seria praticamente impossível detectar e destruir a totalidade da frota. O ano de 1959 marca a entrada ao serviço destes submarinos designados classe George Washington. Inventou-se, entretanto, a bomba de hidrogênio, ou termonuclear, cuja primeira detonação, a bomba Ivy Mike, ocorreu em 1 de novembro de 52, nos Estados Unidos, num atol das Ilhas Marshall, e que se revelou ser cerca de 750 vezes superior às das primeiras bombas atómicas. Estas bombas são baseadas na fusão e não na fissão nuclear. Apareceu ainda a bomba de neutrões, que eu não vou especificar, eu tenho que passar por cima porque isto é muito complexo e eu tenho tempo limitado para falar. Com o fim da Guerra Fria, o arsenal destas bombas, desde neutrões, foi sendo desmantelado, tendo as últimas armas sido destruídas em 2003. E ainda há pouco estive a dizer aqui ao Sr. Almirante que veio-se a descobrir que destruir uma bomba é mais caro e mais complicado do que construir. Imagine-se o dinheiro que já foi deitado fora com tudo isto. As forças nucleares foram-se desdobrando, entretanto, entre o nível tático e estratégico. A partir de 61 e até ao fim da Guerra Fria, em 90, passou a haver sempre no ar um avião especialmente concebido para servir como um comando aéreo de emergência, o que foi iniciado com os aviões EC-135. Ainda nos anos 60, tanto os soviéticos como os americanos desenvolveram sistemas de mísseis antibalísticos, respectivamente os A-35 e os LIM-49 Nike Zeus, que poderiam colocar em causa a MED, já que estariam aptos a interceptar e a destruir os ICBM lançados, destruindo assim a dissuasão e com ela a própria doutrina. Deste modo desenvolveu-se os Multiple Independent Targetable Reentry Vehicle, MIRV. Ou seja, cada ICBM podia ser equipado com várias cabeças de guerra separáveis e deste modo garantir novamente a MED na sua plenitude, já que anularia a capacidade da defesa aérea em conseguir destruir todos os alvos. Os primeiros MIRV continham no início apenas 3 cabeças de guerra independentes, os mísseis Minuteman. Mas passado algum tempo, por exemplo, já o LGM-118A, Peacekeeper, transportava 10 cabeças de guerra, cada uma com a potência de 300 kT de TNT. O que equivalia na sua totalidade a 230 bombas, iguais às utilizadas em Hiroshima. Mas os soviéticos reportaram que, independentemente do tipo de arma nuclear usada, a retaliação seria massiva.
Também ao nível dos MIRV houve uma escalada a partir de 76, quando os mísseis SS-18 Saturn soviéticos foram instalados, já que as suas numerosas ogivas independentes podiam colocar em causa a sobrevivência dos silos dos Minuteman III, o que levou alguns estrategas americanos a pensarem que um primeiro ataque estava a ser preparado. Foi o bastante para os Estados Unidos desenvolverem os Pershing II, os Trident I e II, bem como os mísseis MX e o bombardeiro B-1. Para completo entendimento do acima dito, é necessário dizer que os ICBM baseados em terra são considerados os mais capazes para um primeiro ataque, ou mesmo para um segundo ataque retaliatório, já que a sua precisão, que é verificada pelo erro circular provável, e fiabilidade é superior aos mísseis lançados de submarino. O tempo de resposta é muito superior ao dos aviões e tem a capacidade de destruir apenas com um míssil devido à sua capacidade de mirar vários alvos em simultâneo. Ora, isto conferia vantagem a quem atacasse primeiro. A doutrina MED foi modificada em 25 de julho de 1980 com a Diretiva 59 do Presidente Jimmy Carter, que fez adotar a Countervailing Strategy da autoria do Secretário de Defesa Harold Brown. Basicamente, a doutrina defendia que qualquer ataque ao RSS devia privilegiar a sua classe dirigente e depois alvos militares e não as cidades e população. Isto visava que a URSS se rendesse antes destas, ou os Estados Unidos, estivessem completamente destruídos. Ora, esta doutrina desequilibrava a MED no sentido em que tinha uma estratégia ganhadora e não completamente dissuasora. Mas foi exatamente esta estratégia que foi desenvolvida pelo presidente Ronald Reagan, com a sua iniciativa estratégica de defesa, CDI, conhecida pela Guerra das Estrelas. O seu objetivo era o de desenvolver tecnologia militar capaz de destruir os mísseis soviéticos após o seu lançamento, mas baseada no espaço. Todos aqueles que acreditavam na MED criticaram o projeto, a começar pelos soviéticos, pois tal poderia provocar uma nova corrida aos armamentos, além de causar problemas políticos pela destabilização que causaria. Mas acabou por ser a incapacidade da liderança comunista em conseguir acompanhar económica, financeira e tecnologicamente esta prevista corrida que ajudou à implosão do regime soviético, acompanhado da grande estabilização ocorrida na Polónia, causada pela ação do Sindicato de Solidariedade e do seu líder Lech Walesa, a ação do Papa João Paulo II e a deterioração do controle político e social por parte das lideranças políticas na URSS e seus satélites europeus, o que levou à queda do Muro de Berlim em 89 e ao subsequente fim da Guerra Fria. Com isto, a MED ficou em estado de hibernação. À medida que se foi desenvolvendo a doutrina MED e se assistia a uma corrida desenfreada ao aumento do número, tipo e melhoria tecnológica de todas as armas, equipamentos e defesas várias, foram surgindo também tentativas de desanuviamento, limitação e até propostas de destruição equitativa de armamentos. Para além do tratado, estas tentativas, no entanto, de acordo, foram muito prejudicadas pelos numerosos períodos de crise e desconfiança mútua. Para além do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, TNT, e da Agência Internacional de Energia Atómica, a IAEA, à frente referidas, conseguiu-se assinar o Tratado de Interdição Parcial de Ensaios Nucleares em 1963, pelo qual foram restringidos os testes nucleares na modalidade de subterrâneo, a fim de evitar a contaminação do meio ambiente. Em 1996, foi assinado outro tratado de interdição completa de ensaios nucleares que proíbe qualquer tipo de testes com armas deste tipo. Aderiram a este tratado 44 países, mas em 2012 ainda faltava a ratificação de 12 deles. Qualquer tratado internacional para ter uso também tem que ter um número mínimo de aderentes. Por isso é que era importante a ratificação. À margem da ONU, a ONU esteve sempre fora de praticamente tudo, foram tentados acordos de limitação e uso de armas nucleares entre os Estados Unidos e a URSS, mais tarde a Federação Russa. São exemplos disso. E agora temos aqui uma lista grande que eu vou tentar correr rapidamente através deles. As conversações para a limitação das armas estratégicas, SALT, traduziu-se em rondas de conversações bilaterais sob o controle de armas. As duas rondas de negociações ficaram conhecidas por SALT 1 e SALT 2. No SALT 1, nestas conversações iniciaram-se em Helsínquia em novembro de 69.
e deram origem ao SALT I, Tratado de Limitações de Armas Estratégicas, assinado em 26 de maio de 72 em Moscou por Brezhnev e Nixon. Este tratado congelou o número de lançadores de mísseis balísticos estratégicos e permitiu o acrescento de mísseis balísticos lançados de submarino apenas depois dos velhos lançadores da ICBM e SLBM terem sido desmantelados. Limitou o número de ICBMs que estivessem dentro do alcance na fronteira nordeste dos Estados Unidos e na fronteira noroeste da URSS e limitou o número de submarinos nucleares a serem operados pelos Estados Unidos e pela NATO a 50, com um máximo de 800 SLBM. Depois temos o Tratado de Mísseis Antibalísticos, o ABM Treaty. Este tratado estava incluído no SALT I e destinava-se a limitar o número de sistemas de mísseis antibalísticos usados na defesa de áreas, e nos termos do tratado, cada país ficava limitado a ter 2 complexos de mísseis, não podendo ceder cada um 100 mísseis. Novamente, o cuidado a ter em permitir que o inimigo ou o adversário pudesse retaliar. O tratado entrou em vigor por 30 anos. Quando a URSS deixou de existir, em dezembro de 91, o tratado continuou em vigor, tendo os novos países daí nascidos, o Cazaquistão, a Bielorrússia e a Ucrânia, entregue as armas nucleares baseadas no seu território à Rússia. Em 13 de dezembro de 2001, o presidente George Bush informou que os Estados Unidos se iam retirar do tratado. No SALT II, as conversações ocorreram entre 72 e 79 e são uma continuação do SALT I. Estas conversações levaram à assinatura do Tratado de SALT II, que visava a redução mútua de forças estratégicas de todas as categorias para 2.250 lançadores para cada lado. O tratado foi assinado em 18 de junho de 79, em Viena, pelos presidentes Jimmy Carter e Brezhnev. Praticamente toda a população do mundo passou por isto sem dar conta de nada. São coisas de tal maneira complexas e estratosféricas, entre aspas, que passam despercebidas por completo à opinião pública. O tratado bania ainda novos programas de mísseis, limitando também o número de mísseis com capacidade MIRV a 1.320. 6 meses depois do tratado ter sido assinado, a URSS invadiu o Afeganistão e a Casa Branca referiu ter descoberto uma brigada soviética em Cuba, pelo que os Estados Unidos nunca ratificaram o tratado, embora tenham honrado os seus termos até 86. Os soviéticos acabaram também por não o ratificar e terminou em 31 de dezembro de 85 e nunca foi renovado. Os acordos SALT foram sucedidos pelos tratados START, em 91. Entretanto, foi assinado em 8 de dezembro de 87, em Washington, pelos presidentes Gorbachev e Reagan, o Tratado sobre Forças Nucleares de Alcance Intermédio, o famoso INF Treaty. Este tratado, que se tornou efetivo a partir de 1 de junho de 88, destinou-se a eliminar todos os mísseis convencionais e nucleares e os seus lançadores com alcance entre os 500 e os 1.000 km, e entre os 1.000 e os 5.500 km, à exceção dos mísseis lançados de submarinos. Em maio de 91, 2.692 mísseis tinham sido eliminados. 846 dos Estados Unidos e 1.846 soviéticos. A que se seguiu um período de 10 anos de inspeções de verificação mútua nos diferentes locais. Deve recordar-se que este acordo, talvez dos mais notáveis que se tenham feito, seguiu-se à reação ocidental e à NATO de contrabalançar os mísseis SS-20 soviéticos, entretanto surgidos no início de 77, com a instalação de 108 modernos mísseis Pershing II na República Federal Alemã e 464 BGM-109 mísseis de cruzeiro na Bélgica, Itália, Holanda e Grã-Bretanha, com início em dezembro de 83. Em 13 de dezembro de 2001, o presidente George Bush deu o pré-aviso de 6 meses de que os Estados Unidos iriam abandonar o Tratado ABM, de modo a que o seu país pudesse desenvolver um programa com o nome de National Missile Defense, o que violava o tratado. Na sequência, em 10 de fevereiro de 2007, o presidente Vladimir Putin declarou que o tratado INF já não servia aos interesses da Rússia e que a sua saída do mesmo dependia da intenção dos Estados Unidos em colocar o sistema de defesa contra mísseis, chamado Sistema de Defesa de Mísseis de Médio Alcance, baseado em terra na Polónia e República Checa. Mais tarde, o plano foi alterado para se colocarem mísseis MK-41 em bases na Polónia e Roménia, o que aconteceu. A posição russa também pode estar relacionada com a China, que está a desenvolver armas de curto e médio alcance e não está vinculada ao tratado INF. Desde 2012 tem havido queixas mútuas de ambos os países, Rússia e Estados Unidos, de cada um estar a violar o tratado por diferentes razões.
Depois temos o Tratado de Redução de Armas Estratégicas, ou START. O primeiro foi assinado em 31 de julho de 91 em Moscovo, pelos presidentes Bush e Gorbachev, e entrou em vigor em 94. Foi proposto e inspirado pelo então presidente Ronald Reagan em 9 de maio de 82. Este tratado limitava o número de ICBMs e bombardeiros a 1.600 e 6.000 cabeças de guerra nucleares. Foi o tratado mais complexo e alargado de controle de armas efetuado em toda a história. Na fase final da sua implementação em 91, resultou na remoção de cerca de 80% das armas nucleares estratégicas existentes. O START 1 expirou em 5 de dezembro de 2009. O START 2 foi assinado em 3 de janeiro de 93, em Moscovo, por Bush e Yeltsin, sendo efetivo em 14 de abril de 2000. Este tratado bania o uso de MIRVs em ICBMs. Este tratado foi ratificado por ambos os países, mas nunca entrou em vigor, pois a URSS retirou-se do tratado em resposta à saída dos Estados Unidos do tratado ABM. Andaram sempre a jogar ao gato e ao rato. Entretanto, em 2001, o presidente Bush apresentou um plano para reduzir a força de mísseis dos Estados Unidos de 6.000 para entre 1.700 e 2.200. Tal plano deu origem ao Tratado SORT. No fundo, era o substituto do START 2. Tratado de Redução de Meios Ofensivos Estratégicos, assinado em Moscou pelos presidentes Bush e Putin, em maio de 2002, o qual reduziu o arsenal para os números acima apontados. Expiraria a 31 de dezembro de 2012, caso não fosse substituído pelo Tratado New START. O New START foi assinado em Praga, em 8 de abril de 2010, pelos presidentes Obama e Medvedev, tornando-se efetivo em 5 de fevereiro do ano seguinte. O nome completo do tratado é o de Medidas para Maiores Reduções e Limitações de Armas Estratégicas Ofensivas. Está previsto durar até 2021, com a opção de 2026. Este tratado substitui todos os tratados de START e SORT e prevê a redução do número de lançadores de mísseis estratégicos nucleares para metade. Um novo mecanismo de verificação e inspeção será estabelecido. E não limita o número de cabeças de guerra em depósito, operacionais, mas inativas, que se contam por muitos milhares nos arsenais de ambos os países. Presentemente, para além das 5 potências, que têm lugar cativo no Conselho de Segurança da ONU, e eu lembro os Estados Unidos, a Federação Russa, a China, a França e a Grã-Bretanha, justamente por possuírem capacidade nuclear, após a fundação desse fórum, que pretende ser a fonte do direito internacional e obter a resolução dos conflitos por meios pacíficos, o que na realidade nunca conseguiu, existe conhecimento dos seguintes países com essa capacidade. A Índia, desde 18 de maio de 74, que é a data do primeiro teste nuclear. O Paquistão, desde 28 de maio de 98. Israel, desde o final dos anos 60, embora nunca o tenha reconhecido ou desmentido oficialmente. A Coreia do Norte efetuou 6 ensaios nucleares desde 9 de outubro de 2006 até hoje, não se conhecendo a sua verdadeira capacidade. Em 1 de julho de 68 foi assinado o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, numa tentativa de conter a multiplicação de países com esta capacidade. Este tratado tornou-se efetivo desde 5 de março de 70 e foi assinado por 189 países, incluindo os 5 países que detêm armas nucleares e fazem parte do Conselho de Segurança da ONU, que detêm cerca de 90% das armas nucleares existentes. A China e a França, porém, só ratificaram o tratado em 1992. Estes países comprometeram-se a limitar os seus arsenais e a não transferir as suas armas para países que não tivessem essa capacidade nem a ajudarem a obtê-la. A Coreia do Norte retirou-se do tratado em 2003, ao passo que o Brasil aderiu em julho de 98. São as diferentes colorações. Portanto, podem ver que a vermelho são os que têm a capacidade nuclear, e os principais, e há aqui uma curiosidade que eu já vou dizer: os que estão a verde são aqueles que já tiveram capacidade e a perderam. Só a República da África do Sul, isto é um caso muito curioso,
que tinha construído armas nucleares no passado, desmontou todo o seu arsenal após o fim do regime do apartheid e aderiu ao tratado, ao TNP. Todavia, ainda o Paquistão e Israel não fazem parte do tratado. Este tratado foi renegociado em maio de 2010, na sede da ONU, em Nova Iorque, tendo havido consenso em interditar o uso de armas de destruição maciça em todo o Médio Oriente. Foi acordada ainda a redução dos arsenais dos primeiros países, a possuir armas nucleares e a relatar tais reduções. Obteve-se ainda o acordo de Israel para autorizar visitas às suas instalações da Agência Internacional para a Energia Atómica, fundada em 1957, no âmbito das Nações Unidas. Todos os países estão, sem embargo, autorizados a desenvolver tecnologia nuclear para fins pacíficos, desde que monitorizados por esta agência, a AIEA. No entanto, torna-se muito difícil e até contraditório a existência deste acordo e a pressão efetuada sobre outros países, nesse sentido, quando há países que não o assinaram, ao passo de que aqueles que já a possuem não mostram sinais de renúncia a essa capacidade. Tampouco a reduzir sequer faseadamente o seu potencial. Porque é que a uns lhe é outorgado o direito de terem este tipo de armas e a outros não? Um dos países que pretende aparentemente entrar para o clube é o Irão, que conta com a oposição estrita de Israel e por arrastamento dos Estados Unidos, e que já esteve a um passo de ser atacado em 2012. Deve ainda recordar-se que Israel, em 1981, atacou o reator nuclear em construção em Osirak, no Iraque, a fim de impedir que esse país pudesse vir a ter capacidade nuclear. Fê-lo com uma bomba suja, isto é, uma bomba não nuclear, mas radioativa, causando a morte a milhares de iraquianos. Atacou ainda um outro reator nuclear que estava a ser construído na Síria em 2007. E a razão principal para o ataque ao Iraque em 2003, por parte da coligação internacional chefiada pelos Estados Unidos, foi a alegação, nunca provada, de que aquele país estava a desenvolver armas de destruição maciça. Como toda a gente sabe. Um dos problemas existentes no âmbito nuclear chama-se Coreia do Norte, o que ameaça destabilizar toda a região, sem que se possa discernir muito bem qualquer estratégia racional e nacional, tampouco qualquer interesse vital em jogo que o justifique. Outra ameaça que existe há muitos anos é o do roubo e tráfico de uma arma nuclear. O que foi exponenciado na altura pela fragmentação e debilidade do Estado soviético após a queda do Muro de Berlim em 89 e que levou, em consequência, à independência de muitas das repúblicas soviéticas na Ásia Central e Cáucaso. Tal receio continua não só pela proliferação destas armas, como da sua miniaturização e melhoria da tecnologia disponível e pelo aumento geométrico das ameaças terroristas um pouco por todo lado. Tal só não ocorreu, estamos em crer, por um cuidado extremo que se pensa existir na segurança das instalações onde este material é guardado e na seleção do pessoal que os utiliza, como também na dificuldade em operacionalizar um vetor de lançamento destas armas e mesmo o dia a detonar num local previamente escolhido. Tal pode resolver-se através de um Estado que decide ele próprio usar métodos terroristas, como pode vir a ser o caso da Coreia do Norte. Finalmente, não é de excluir a ocorrência de um acidente, como aqueles que se deram em centrais nucleares, com consequências que apenas se podem imaginar. Depois da implosão da URSS e da descolonização, entre aspas, levada a cabo em variadas repúblicas soviéticas, a completa libertação dos países da Europa de Leste e a assinatura do Acordo 2+4, que levou à reunificação da Alemanha Ocidental com a Alemanha Central, não foi com a Alemanha Oriental, as relações entre a Federação Russa e os Estados Unidos, bem como os países da Europa Ocidental, sofreu uma grande extensão e melhoria. As relações entre os Estados Unidos e a China também melhoraram, para o que muito contribuiu a entrada da China para a Organização Mundial do Comércio e a adoção por parte de Pequim da Fórmula 1 regime de 2 sistemas. Em junho de 2002, porém, o presidente Bush retirou os Estados Unidos do Tratado de Mísseis Antibalísticos, como eu já disse, que não agradou a Moscou. As razões invocadas eram as que o sistema de defesa que queriam construir tinha uma capacidade nuclear restrita, destinando-se apenas a evitar qualquer tipo de chantagem por países com capacidade nuclear limitada e não se destinava a alterar a relação entre os Estados Unidos e a Rússia. Tal, porém, punha em causa a moeda e não agradava à Rússia, já que a sua capacidade nuclear no período que atravessava
tinha declinado, sobretudo devido à destruição do número de lançadores e ogivas, antiguidade do material e falta de inovação tecnológica, e se sentia ameaçada por um ataque dos Estados Unidos que a pudesse deixar sem capacidade de retaliar, já que um primeiro ataque destes podia destruir todos os seus submarinos, bombardeiros e mísseis balísticos. Além disso, em tempo de crise, a instabilidade existente poderia mais facilmente causar um acidente ou erro de cálculo. As tensões entre os Estados Unidos e a Rússia voltaram a aumentar. Todavia, quando a agitação política na Rússia começou a estabilizar e o poder se consolidou à volta do presidente Putin e a capacidade militar de Moscou começou de novo a aumentar. Tal deveu-se ao facto de os Estados Unidos e seus aliados europeus, aproveitando-se da fraqueza política, económica, social e militar da Rússia, começarem a cercá-la, entre aspas, intervindo no Cáucaso, exemplo da Geórgia e Crimeia, na Ucrânia, tentando atrair para a União Europeia, atraindo os países europeus de leste e os países bálticos para a NATO, e instalarem mísseis antibalísticos em alguns destes países com a desculpa de que se destinavam a fazer frente a uma eventual ameaça iraniana. Tudo isto exacerbou o secular complexo de cerco do antigo Ducado da Moscóvia, levando o Kremlin a reagir em conformidade. Intervenção militar rápida na Geórgia, ida para a Crimeia, intervenção no leste da Ucrânia, apoiando separatistas daquele país, e acabando no apoio do governo sírio, em cujo território a Rússia possui a única instituição militar no Mediterrâneo. Em tudo isto não é estranho a guerra subterrânea que se passa com os gasodutos e com a capacidade de exportação russa desse produto. Estas reações provocaram, do lado ocidental, uma retaliação em termos de sanções económicas que acabam por afetar todos, embora não de igual modo, e do reforço dos efetivos da NATO em alguns países da Europa de Leste e Báltico, com o respectivo aumento dos exercícios militares. Tudo isto redundou na atual guerra da Ucrânia. A tensão dos Estados Unidos com a China também aumentou em termos de guerra comercial, por causa do aumento da marinha chinesa e a tentativa de projeção do poder do mar da China, através da construção de atóis artificiais. Constantes reunificação sob a Formosa e apoio ao governo da Coreia do Norte, sem o qual este provavelmente não se sustentaria. A China passou a ter uma estratégia a nível mundial e não é de excluir que tente construir uma moeda de referência que se possa bater com o dólar e o euro. Se estas tensões não baixarem, a MED voltará a ser uma realidade e terá possivelmente mais interlocutores, com hipóteses, embora remotas, de conflitos nucleares regionais, conflitos convencionais por interpostos países e continuação do terrorismo. Quer dizer, incerteza, insegurança, paz armada, dissuasão pelo medo ou terror, táticas de guerrilha e terrorismo, devido a potencial assimétrico dos contentores, etc. Ou seja, mais do mesmo. Eu vou passar por cima das críticas à doutrina da MED que são feitas, porque há críticas que são feitas à própria doutrina e, portanto, que, no sentido de dizer que ela pode falhar, mas não tenho tempo para ir por aí. É certo que a dissuasão não foi mantida apenas através das armas nucleares, e mesmo esta foi faseada no âmbito tático e estratégico, e as suas armas diversificadas em curto, médio e longo alcance. Toda uma panóplia extensa de armas convencionais foi desenvolvida e têm sido criadas outras armas no campo químico e biológico, bem como, mais recentemente, armas que pretendem mudar o clima e possivelmente os equilíbrios tectónicos, de modo a causar catástrofes naturais e dimensões catastróficas. Também se desenvolvem estratégias indiretas de atuação que passam pela guerra de guerrilha, terrorismo, golpes de Estado e, ultimamente, migrações. Nada tem parado o crescimento dos arsenais militares, a não ser nos países da Europa Ocidental, nomeadamente aqueles membros da União Europeia, a que se deve juntar o Canadá, que resolveram enviar grande parte dos exércitos para casa e trocar a segurança pelo descaso, pela segurança social, pela preguiça e pelo ócio. Tampouco a declaração do Estado-Maior-General Soviético em 1989 de que o uso de armas nucleares será catastrófico demoveu a MED. Em 1980, o Presidente Carter, através da sua Diretiva 59, voltou a determinar a validade da MED. Sem embargo, durante anos e anos, a doutrina soviética ter defendido que poderia sobreviver a uma guerra nuclear, principalmente por causa da extensão do seu território e do desenvolvimento de medidas de proteção civil, e ganhar uma guerra convencional, que pensavam se seguiria ao holocausto nuclear. Tampouco a MED foi molestada por ter sido atacada como imoral por uma quantidade apreciável de individualidades e organizações, no sentido em que o medo que as armas nucleares inspiravam não era justificação para a sua existência e que a insegurança se mantinha e que tais meios de defesa terrorizavam tanto como o medo de um ataque. Tudo o que se disse, e é razoável e compreensível,
Porém, Ahmed tem garantido de facto a dissuasão, que por sua vez tem evitado a guerra nuclear, embora não tenha evitado as restantes guerras. Basta dizer que o número de vítimas desde que se inventaram as armas nucleares até hoje já ultrapassou em muito os números da Segunda Guerra Mundial, o conflito mais mortífero até hoje ocorrido em 7.000 anos de história. Ahmed só será hipótese de deixar de existir se todos os países que possuem armas nucleares se disponham a abdicar delas faseadamente através de um compromisso assumido e seguramente muito difícil de supervisar. E ainda, se fosse possível, garantir que mais nenhuma unidade política quisesse obter essa capacidade. O que, por mais que se pudesse melhorar o tratado de não proliferação de armas nucleares, seria muito difícil de conseguir. Até agora, têm andado a brincar ao gato e ao rato, vendo como poderiam ultrapassar-se uns aos outros, ou um ao outro, em termos de ver quem obteria uma eventual vantagem no âmbito da melhoria e diversificação das armas ofensivas e defensivas e, por outro lado, retaliando no cumprimento dos acordos de limitação ou redução de armas face ao comportamento do outro. Ahmed não é só um mal por causa do perigo que encerra, mas também pelo custo que tem. A quantidade de esforço, junto com as somas astronómicas em dinheiro e também em matérias-primas, que se tem gasto em construir e destruir, tamanho arsenal daria certamente para erradicar toda a pobreza da Terra e aumentar a qualidade de vida em todo o planeta. Ora, não se vislumbra qualquer indício ou sinal que tal possa vir a ocorrer. E já se anda a tentar limitar o uso de armas, pelo menos desde o Segundo Concílio de Latrão, em abril de 1139, quando se pretendeu interditar o uso da funda, do arco e da besta entre cristãos. Os cerca de 2.000 testes e demonstrações nucleares já realizados até hoje, onde engenhos nucleares foram detonados, são uma prova insufismável de tal ideia. Bem como a provável existência, atualmente, de cerca de 17.000 ogivas nucleares, sendo que 4.300 delas estão operacionais, segundo estimativas de 2012 da Federação de Cientistas Americanos. O que levará um dia ao desaparecimento das guerras será a erradicação das suas causas, o que exige a mudança da natureza humana. As armas são apenas um instrumento da mesma. Por isso, Ahmed arrisca-se a subsistir por muitos e bons anos, sob formas variadas e alargando-se a outros países e não só ao agora clássicos Rússia e Estados Unidos. Manter a dissuasão ao mais baixo nível possível seria então um objetivo importante. De notar que em toda esta fundamental questão, a ONU tem-se mantido quase sempre à margem do que se tem passado, sendo as negociações quase sempre de âmbito bilateral, o que demonstra a sua quase irrelevância. E vou terminar, já está na hora, mas tive que fazer aqui um acrescento para esta parte final em que estamos a viver hoje em dia. Quando a administração Trump tomou posse, entendeu que o controle das armas nucleares e respectivos tratados era uma coisa do passado e algo irrelevante, dado que o mundo se tornara multipolar e, portanto, qualquer acordo não podia ser negociado apenas entre os Estados Unidos e a Rússia, como tinha sido no passado. Deste modo, o presidente Trump retirou os Estados Unidos em 2019 do Tratado das Forças Nucleares de Alcance Intermédio, ANF, em que ambos os países se acusam mutuamente de violar. No ano seguinte, retirou-se do Tratado Open Skies, de 2002, que permitia a vigilância aérea das instalações militares, que era feita nos últimos tempos à base de satélites. O Tratado New START era, pois, o único em vigor, ou é o único em vigor. Mas a nova administração americana não via grande interesse em prolongá-lo, dado que terminava em 2021. Dado que a URSS estava empenhada em contorná-lo com o fabrico de novas armas e sistemas de lançamento, que se destaca o míssil intercontinental SAR-MART, de que se fez em 20 de abril, portanto tem 4 semanas, deste ano um teste de lançamento, o míssil hipersónico Skyfall, um novo míssil de cruzeiro com propulsão nuclear e o Poseidon, que é um torpedo de grande alcance e de propulsão nuclear, entre outros brinquedos que estão aí em construção. Para além disso, a Casa Branca entendia que qualquer acordo com a Rússia em nada obstava ao rápido crescimento nuclear da China, cujo arsenal nuclear se estimava possuir cerca de 300 ogivas nucleares, mas que se prevê estar a crescer para 1.000 ogivas, número a atingir antes do fim da década, segundo estimativas do Pentágono. A China desenvolveu um potente míssil intercontinental, o DF-41, e construiu
entre outras coisas, e construiu 2 campos de lançamentos de armas na região desértica do interior, em Yumen e Hami. Cada área destas tem 800 km². Por outro lado, o acordo com a Coreia do Norte também acabou por falhar, e até o acordo obtido com o Irão em 2015, sobre a não proliferação das armas nucleares para aquele país, foi abandonado pelos Estados Unidos em 2018. A administração Biden entendeu, porém, acordar na extensão do Tratado de New START por mais 5 anos, até 2026, com o racional de que tal permitia comprar mais tempo para se atingir o desejado acordo trilateral. Tudo isto acabou por cair por terra com o início da guerra entre a Rússia e a Ucrânia e a aparente convergência de interesses entre Pequim e Moscovo, depois dos respectivos líderes se terem encontrado na capital chinesa no dia dos Jogos Olímpicos de Inverno, 4 de fevereiro de 22. A ordem nuclear mundial, soi-disant, veio ainda a ser posta em causa depois do presidente Putin não ter descartado a possibilidade do uso de armas nucleares táticas de fraca potência, ter colocado as suas forças nucleares estratégicas em estado de alerta e dado a entender, juntamente com o seu ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, que uma escalada nuclear não era uma opção a descartar. A nova doutrina de Putin pode ser tida como a de escalar para seguir desanuviar, mas não deixa de ser perigosa. A ordem nuclear existente tinha permitido a dissuasão, o aproveitamento da energia e o aproveitamento da energia nuclear para fins civis, sobretudo no âmbito da produção de energia elétrica e na medicina. Permitia ainda o controle do uso de armas nucleares e referiar outros países, juntar ao clube. No encontro de Genebra de 16 de junho de 2021, entre os presidentes Biden e Putin, o primeiro procurou um entendimento estável e previsível com a Rússia no futuro, mesmo tendo em conta as divergências existentes. A extensão do Tratado de New START também se enquadrava neste âmbito. Tratado que prevê que o número de ogivas nucleares de ambos os países não ultrapassa as 1550. Neste espírito, parecia caminhar também a Federação Russa, quando no início deste ano os principais países possuidores de armas nucleares, Estados Unidos, Rússia, China, Grã-Bretanha e França, assinaram uma declaração dizendo que uma guerra nuclear não pode ser ganha e nunca deve ocorrer. Lavrov, numa entrevista dada a 25 de abril, afirmou que foi a Rússia quem fez pressão para que a declaração fosse feita e que tal não era mais do que uma reafirmação do que tinha sido feito pelos presidentes Reagan e Gorbachev, em 87. E acrescentou que já tinha havido 2 encontros negociais com os Estados Unidos para o futuro do New START, após 2026, mas que aquele país, os Estados Unidos, tinham cancelado todos os contactos depois de fevereiro de 2022. Considerava assim Lavrov que o risco de uma guerra nuclear era agora elevado. Esta retórica foi classificada por Biden como irresponsável. Os ataques a instalações nucleares, vou acabar já, de âmbito civil na Ucrânia também não indiciam nada de bom e podem vir a causar danos indiretos nas exportações de tecnologia nuclear russa e dos seus mais importantes que é um dos seus mais importantes ativos. Enfim, podemos estar na iminência do surgimento de uma nova Guerra Fria, de uma nova corrida aos armamentos. Só os Estados Unidos pensam gastar 1,7 trilhões de dólares nos próximos 30 anos para modernizar a sua tríade nuclear, do aumento da instabilidade e da eclosão de crises envolvendo armas nucleares, que terão de ser geridas com pinças e serão seguramente mais complexas do que a crise de Cuba de 62. De modo que um acidente, um erro de cálculo ou a existência de uma situação de não saída possa provocar um armagedão nuclear. E não há inocentes em todo este processo. Muito obrigado.